Mark Leroy era um homem ambicioso, daqueles que mediam o valor de uma vida pelos sucessos que gerava e pela imagem que projetava aos olhos dos outros. Desde tenra idade, ele foi condicionado a acreditar que a grandeza, a realização e o reconhecimento eram os únicos objetivos que valiam a pena perseguir. Sua mente estratégica e energia inesgotável permitiram-lhe subir rapidamente na hierarquia do mundo dos negócios. No entanto, apesar dos seus triunfos, um vazio persistente o acompanhava, um vazio que ele nunca poderia preencher. Quando conheceu Elodie, ele acreditou erroneamente que ela poderia ser a solução para esse vazio. Doce, sensível e dotada de uma inteligência rara, Elodie não correspondia aos critérios habituais das mulheres que a atraíam. Ela não era ambiciosa nem sedenta de fama. Mas foi precisamente esta tranquilidade, esta sabedoria e a sua beleza natural, desprovida de qualquer pretensão artificial, que o seduziu. Elodie representava o que ele sempre procurou sem saber, uma âncora, uma forma de serenidade que ele nunca conheceu. No início, o relacionamento deles foi uma fuga para Mark. Uma relação onde ele se sentisse tranquilo, onde pudesse baixar a guarda, mesmo que isso fosse contra os seus próprios princípios. Elodie, por outro lado, amava-o profundamente, não o julgava pelas suas ambições por vezes exaustivas, mas encorajou-o a encontrar um equilíbrio. Quando Elodie anunciou que estava grávida, Mark viu esta gravidez como um sinal do destino, uma espécie de confirmação de que a sua vida finalmente teria um significado maior. Ele esperava que esta nova responsabilidade o obrigasse a sentar-se e a pensar no futuro. Ele se imaginava um pai modelo, dando aos filhos tudo o que nunca teve, oferecendo-lhes um mundo de conforto e possibilidades. Mas tudo desabou no dia em que ela deu à luz trigêmeos. 3 bebês. 3 novas vidas para nutrir, proteger, criar. Para Mark, foi um choque brutal. Ele havia se preparado para ter um filho, talvez 2, mas nunca para um aumento tão grande de responsabilidades. Os trigêmeos eram a realidade de tudo de que ele fugia, um peso que ele não havia previsto. Seus sonhos de aventura, intermináveis viagens de negócios e sucesso pessoal agora pareciam inatingíveis. A pressão aumentou rapidamente. O homem que sempre acreditou que o futuro era uma estrada pavimentada com infinitas possibilidades viu-se diante de um muro. Suas conversas com Elodie transformaram-se em apelos desesperados, lágrimas silenciosas, súplicas. Elodie, embora em pânico com esta nova vida que acabava de virar suas vidas de cabeça para baixo, permaneceu calma e determinada. Ela sabia que o amor e a família eram mais fortes do que qualquer coisa. Ela não conseguia entender como Mark, aquele que ela amou, aquele que prometeu estar ao seu lado, poderia ser tão facilmente apagado por uma situação que ele mesmo assim ajudou a criar. Mas Mark, no seu medo do desconhecido, na sua sede irracional de liberdade e independência, tomou uma decisão que nada poderia justificar. Uma noite, depois de um dia exaustivo perseguindo sonhos que agora lhe pareciam inacessíveis, ele fez as malas. Não posso fazer isso, Elodie. Não fui feito para esta vida. Isso foi tudo. Nenhuma explicação, nenhuma tentativa de reconciliação. Contentou-se em partir, fechando a porta a um futuro que considerava demasiado restritivo. Ele a deixou lá, sozinha com 3 filhos, um fardo que não estava preparado para suportar. Elodie, chateada, tentou segurá-lo, implorar para que voltasse, mas suas palavras se perderam no silêncio. Mark não mudou de ideia. O seu coração já estava noutro lado, a sua mente já voltada para um futuro mais fácil, sem os constrangimentos de uma família numerosa. Poucas semanas depois, ele recomeçou a vida com outra mulher, uma mulher sem filhos, uma mulher menos complicada, mais de acordo com seu ideal. Durante 20 anos, ele nunca tentou descobrir o que havia acontecido com seus filhos. Elodie se viu sozinha, quebrada, mas de uma forma inexplicável, mais forte do que nunca. A partida de Mark foi uma facada em seu coração, mas ela não desmaiou. Em vez de se deixar dominar pelo desespero, ela canalizou a sua dor para uma determinação inabalável. Todos os dias ela acordava de madrugada e só ia dormir tarde da noite, trabalhando em uma série de empregos para sustentar os filhos. Ela limpava, cozinhava, tomava conta dos vizinhos e até limpava escritórios. Não importa o cansaço, os dias intermináveis ou os sacrifícios. Cada hora de trabalho, cada esforço foi feito com o único objetivo de lhes oferecer uma vida melhor, longe de privações e dúvidas. Apesar das provações, Elodie nunca perdeu a dignidade.
O amor que tinha pelos filhos era sua única riqueza e incutiu-lhes valores sólidos, os da perseverança, do respeito, da dignidade e, acima de tudo, da independência. Ela lhes ensinou que uma pessoa, não importa as circunstâncias, deve sempre se levantar, mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor. Ela explicou-lhes que os obstáculos são oportunidades disfarçadas e que não são superados pela sorte ou pelas circunstâncias, mas pela vontade e pelo trabalho árduo. Os filhos de Elodie cresceram num lar onde a pobreza estava frequentemente presente, mas onde o amor e o respeito eram mais preciosos do que qualquer coisa. Nathan, Lia e Samuel aprenderam, desde muito jovens, o que eram os sacrifícios. Eles viram a mãe sofrer, mas ela nunca cedeu. Quando as tempestades da vida bateram à sua porta, Elodie permaneceu um farol de resiliência e coragem. Para ela, não havia como chorar pelo que não tinha. Pelo contrário, lutou para lhes oferecer tudo o que podia, para lhes mostrar que eram capazes de conquistar o mundo, apesar de tudo o que tinham perdido. Nathan, o mais velho, era um menino calmo e atencioso. Ele tinha visto sua mãe lutar para lhe dar a educação com que sonhava e levou esse exemplo a sério. Ele jurou para si mesmo que um dia seria ele quem salvaria vidas. Apesar dos desafios financeiros, conseguiu ingressar na faculdade de medicina, sendo seus estudos uma verdadeira jornada. A pressão era imensa, mas ele nunca deixou que isso desencorajasse. A cada obstáculo, lembrava-se dos sacrifícios da mãe, das noites sem dormir, das refeições feitas em movimento, dos sorrisos que ela oferecia apesar do cansaço. Hoje, Nathan é um cirurgião, um homem respeitado em sua área, que salva vidas todos os dias, graças a um desejo inabalável de sucesso e de prestar homenagem aos sacrifícios de sua mãe. Lea, a mais nova, não ficou de fora. Desde tenra idade, ela teve uma paixão pela justiça, um desejo ardente de proteger aqueles que não tinham voz. Ela viu a mãe defendendo a família, lutando contra as injustiças do dia a dia, e isso lhe deu uma imensa força interior. Após se formar em direito, Lea iniciou a carreira de advogada especializada na defesa de famílias monoparentais. Ela lutou por essas mães solteiras, essas mulheres que eram ignoradas, que muitas vezes eram desprezadas. Lea sentiu-se ligada ao sofrimento deles, pois o vivenciou de forma íntima. Graças ao seu trabalho, ela consegue mudar muitas leis e dar voz ao invisível. Lea, assim como sua mãe, nunca deixou que os obstáculos a derrubassem. Ela sabia que, para fazer ouvir a sua mensagem, era preciso ser inflexível, ter aço no coração. Samuel, o mais novo, tinha uma visão diferente do mundo, mas era igualmente determinado. Desde que teve idade suficiente para entender, ele viu sua mãe lutar para garantir que cada um de seus filhos tivesse um futuro. Mas Samuel não queria apenas seguir o caminho tradicional. Ele queria construir algo grande, algo revolucionário. Autodidata, aprendeu o básico de programação, desenvolveu projetos durante os anos de universidade e fundou sua própria empresa. Sua área: tecnologia. Samuel tinha o dom de antecipar tendências e desenvolver produtos que revolucionassem o mercado. Ele lançou uma startup que rapidamente se tornou líder em seu setor. Ele sabia que o seu sucesso não viria da herança familiar ou de ajuda externa, mas da sua própria determinação de fazer melhor, de ir mais longe e de deixar orgulhosa sua mãe que o criou com tanto amor. Eles cresceram com o desejo de provar que poderiam ter sucesso sem o pai, mas também de honrar a mulher que os criou. E eles fizeram isso. Entretanto, a vida de Mark Leroy, o homem que outrora aspirou à grandeza, não tomou o rumo que ele imaginava. Ele fez fortuna ainda jovem, sim, mas essa riqueza baseava-se numa série de escolhas arriscadas e investimentos imprudentes. A sua busca por uma vida sem restrições levou a negligenciar os fundamentos essenciais do verdadeiro sucesso. Primeiro, ele gastou muito, impressionando parceiros de negócios e celebridades, mas seu luxo ostentoso não durou muito. Suas más escolhas de investimento corroeram lenta mas seguramente sua fortuna. Depois veio o divórcio, um golpe fatal para sua estabilidade financeira e emocional. A esposa com quem se casou, uma mulher mais jovem, mais bonita e mais ambiciosa que ele, abandonou-o depois de vários anos de tensão ligada à sua incapacidade de se dedicar à família e às suas responsabilidades. Ela o deixou com muito dinheiro e um silêncio gelado. Mark havia perdido tudo o que tinha, incluindo o amor que achava que merecia. Sua antiga vida desmoronou e ele se viu sozinho. Ele não tinha mais amigos, porque aqueles com quem ele estava só estavam lá por dinheiro. Sem emprego, sem redes e sem um futuro real,
Mark compreendeu que a sua busca pela grandeza o tinha levado à sua própria ruína. Foi então que uma lembrança amarga o atingiu, uma lembrança que ele tentou enterrar bem fundo em sua mente. Seus filhos, aqueles que ele havia abandonado há 20 anos. Talvez eles pudessem ajudá-lo agora. Talvez eles fossem os únicos que pudessem alcançá-lo, apesar de sua covardia passada. Mark começou uma pesquisa discreta, vasculhando contatos e informações públicas. O que ele descobriu com surpreendente espanto e um toque de ciúme foi que seus filhos haviam se tornado não apenas pessoas de sucesso, mas também pessoas influentes em suas respectivas áreas. Nathan, o mais velho, tornou-se um cirurgião renomado, salvando vidas e ocupando um lugar importante na comunidade médica. Leah, sua filha mais nova, era advogada, envolvida na defesa de famílias monoparentais e respeitada no meio jurídico. Samuel, por sua vez, fundou uma próspera empresa de tecnologia, uma startup em rápida expansão, da qual ele era ponta de lança. Mark, ao mesmo tempo orgulhoso e envergonhado, não teve escolha senão tentar contatá-los, esperando que pudessem perdoá-lo por suas ausências e oferecer-lhe a redenção que buscava. Ele começou com Nathan. O cirurgião, que trabalha em um hospital renomado, não esperava a visita do pai, que não via há mais de 2 décadas. Mark, nervoso e inseguro, chegou ao hospital esperando uma reação mais gentil. Mas quando apareceu diante de Nathan, foi recebido com um olhar frio, quase clínico. "Por que você está aqui?" Nathan perguntou, seu tom desprovido de qualquer emoção, como se estivesse falando com um estranho. Mark hesitou, procurando as palavras. Ele repetiu para si mesmo o que queria dizer, mas o encontro foi muito mais avassalador do que ele imaginava. Eu queria ver você", ele disse finalmente, com a voz trêmula. Nathan olhou para ele intensamente, e a raiva que brilhou em seus olhos foi imediata. 20 anos. 20 anos, sem ligação, sem mensagem. "E hoje você vem me ver porque está passando necessidade?" Ele repetiu, a raiva subindo em suas veias. Mark, preso pelos seus próprios arrependimentos, não teve resposta. O pesado silêncio entre eles o fez sufocar. Nathan virou-se, sem sequer lhe oferecer outro olhar. Devastado, mas determinado a tentar com Leah, Mark foi até a casa dela, ao seu escritório de advocacia. Ela o acolheu sem dizer uma palavra e ouviu falar de seus erros, de sua queda, de seu desejo de se redimir. Mas a frieza do seu olhar não se dissipou. Depois de alguns minutos ouvindo, Leah tirou uma folha de papel da gaveta e entregou a ele sem nenhum gesto afetuoso. "Aqui está um pedido de reconhecimento tardio de paternidade", disse ela calmamente, com as palavras quase congeladas. "Se você quer ser nosso pai, terá que provar que merece." Mark pegou o papel, mas já sabia, sem sombra de dúvida, que seu retorno à vida deles não poderia ser tão simples. Ele entendeu que o amor não se compra com desculpas, nem com arrependimentos tardios. Já era tarde demais. Finalmente, ele procurou Samuel, seu filho mais novo, nos escritórios de seu próspero negócio. Lá, ele ainda esperava por um pequeno lampejo de esperança, um gesto de compreensão. Samuel, por outro lado, olhou para ele com profunda tristeza, mas também com desdém que transparecia em seus olhos. "Sabe, mamãe nunca nos impediu de procurar você. Ela nos deixou a escolha", disse ele num tom calmo, quase fatalista. "Mas decidimos que se você não nos quisesse, não iríamos atrás de você. Hoje fazemos o mesmo." O rosto de Mark desmoronou ao ouvir essas palavras e ele foi embora, sozinho, com a mente afogada na cruel realidade de seu próprio abandono. Ele havia perdido sua família muito antes de precisar dela. E agora era tarde demais para recuperar o que havia destruído. Entretanto, Elodie, rodeada pelos seus filhos, recebeu um prestigioso prêmio pelo seu empenho e coragem, uma merecida homenagem à sua força, ao seu amor inabalável. Ela foi celebrada, honrada e respeitada por aqueles que compreenderam a profundidade do seu sacrifício. É Marcos. Ele era apenas um fantasma do passado, vagando por um mundo que destruiu com as próprias mãos. Vivia agora com um arrependimento que nunca o abandonaria, assombrado pela memória daqueles que abandonara e que, sem ele, construíram uma vida melhor. Coração partido moralidade. Amor e responsabilidade não são escolhas temporárias. Quem abandona quem o ama acaba sempre pagando o preço.